Venha comigo todos para participar desta palestra neste dia 26 de abril de 2026. É isso mesmo, deixa eu ver aqui, é isso mesmo que eu estou comentando. Abril, né? Dia 26 de 2026, aqui no Brasil. Todos são cordialmente convidados. Que a proteção do Criador seja com todos, em toda parte do Brasil e também do mundo, né? Pessoal do Brasil em geral, né? De toda a região do Brasil, pessoal do Peru, pessoal da Bolívia, pessoal do Paraguai, pessoal do Uruguai, do Chile, do Panamá, de todas as regiões da Colômbia também, e assim por diante, de toda a América do Sul, pessoal de Cuba, pessoal de Venezuela também. Desejo tudo de bom a todas as nações, povos, tribos, línguas, né? A todas as diferenças de nações, né? Independente de cultura, todos são bem-vindos para as nossas palestras que são postado aqui no YouTube. E eu quero falar vários assuntos. Espero que seja possível, né, que a gente possa falar vários assuntos. Mas primeiramente, eu quero falar sobre o provérbio do rei Salomão, né? Depois a gente vai falar sobre outros assuntos aqui, muito importante, mas a gente vai falar sobre, primeiramente, sobre o que o rei Salomão tem deixado, né? E a gente vai falar também sobre os alimentos que aumentam a imunidade, né? Que dá reforço para as pessoas, né? Para que as pessoas tenham mais saúde. A gente vai falar também sobre os seres humanos, né? Cada vez mais pessoas vivem mais do que 100 anos, né? Isso vai depender da alimentação, vai depender de vários fatores, né? Para ter saúde e viver até os 100 anos, né? De idade ou mais, né? Então vamos ver, né? O Salomão, ele foi o rei, né, de Israel, né? Vamos ver o que o rei Salomão deixou na sua sabedoria, né, que é o provérbio de Salomão. Então diz aqui, né? Isso é parte da Bíblia que diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Que Salomão, ele foi filho de Davi. É claro que Davi foi rei também em Israel. Depois foi eleito ou foi posto no lugar de Davi o seu filho, que é o Salomão, o rei Salomão. E Salomão governou lá por muito tempo, né? Vamos ver o que o rei Salomão tem deixado e se dá para a gente aproveitar alguma coisa sobre o rei Salomão. Estes são os princípios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vamos ver aqui. Eles
ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. É o que ele falou. Vamos continuar aqui. Ele disse: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência ao inexperiente e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o saber der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Melhor dizendo, eu vou corrigir, né? Não é se o sábio, vou repetir, se o sábio der ouvidos, no plural, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aí ele diz, né, mais para frente, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Aí ele continua dizendo: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Aí ele continua dizendo, o rei Salomão, na sua palavra de sabedoria, ele continua falando: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos diverti-los-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-lo vivo como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiro como são destruídos que descem a cova. Desce a cova, né? Acharemos todos os tipos de valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se a nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda desta gente cruel. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil entender a rede se as aves a observa. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, assim procede e se destrói. A sabedoria clama em alta voz, mas as ruas erguem a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolo, até quando desprezará o conhecimento? E assim por diante, né? O rei Salomão está aí ensinando a sua sabedoria, né? Então é tudo sabedoria do rei Salomão. O rei Salomão, ele conseguiu riqueza, teve muita riqueza, mas também ele teve sabedoria. Ele adquiriu a sabedoria. E por isso ele fala, né?
sobre a sabedoria, sobre a disciplina, né? Sobre a prudência, né? Sobre respeitar os pais. Quando eu digo pais, quer dizer o pai e a mãe, né? Respeitar o pai e a mãe, né? Não desprezar o ensino da sua mãe, né? Hoje os jovens estão naquela correria, né? Quantos jovens envolvidos, né? No mau caminho, né? Quantos jovens caminhando pelo lado errado. Isso não é muito bom, né? Pegam companhias ruins, né? Muitos jovens pegam o caminho mau, o caminho da miséria, o caminho da fome, o caminho da mendigância, né? Porque a gente vê muitas vezes um mendigo na rua, mas isso não é bom para ninguém, ser mendigo. Quanta gente que ele deixa a sua casa e fica na rua. Ele tem casa para morar e ele fica na rua. Mora na rua, posa na rua. Isso não é bom. Isso não é a sabedoria. A sabedoria de Salomão manda as pessoas sair daqueles lugares, né? Quantos pessoas que querem ajudar os mendigos, né? Nas ruas, nas cidades grandes, né? Como São Paulo, né? O estado de São Paulo e outras cidades, né? Dá um cobertor, ajuda no tempo do frio, dá alimento, mas aqueles cobertor e aquelas coisas que as pessoas doam para eles jogam no bueiro, né? Entope os bueiros, não é só cobertor, né? Muitas coisas que as pessoas doam para muitos que moram na rua, eles jogam no bueiro, entope o bueiro. Eles não guardam, eles pegam aquilo que é doado e joga no bueiro, o bueiro entope, né? Os esgotos entope, né? Joga tudo que recebe de doação, né? Então, e é cruel isso daí. E muitos que estão na rua também, que são dependentes químicos, dependentes de bebidas alcoólicas, né? Mas a gente vê que Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí eu tinha lido, por exemplo, sobre a sabedoria de Salomão até 12, né? Até 12 que eu li, né? Vamos ver do verso 13. Acharemos todos os tipos de objeto e encheremos nossas casas, né? Do que roubamos. Parece que eu já li aqui, né? É isso que eu li aqui. Vamos ver aqui. Aí diz assim: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afasta-te os pés do caminho que ele segue, né? Aí ele continua, né? Falando nessa mensagem, nessa palavra da sabedoria, né? Visto que desprezar o conhecimento, recusar o temor do Senhor. Não quiseram aceitar os meus conselhos e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinação. E assim por diante, né? Então, quem está falando aqui, quem deixou esses escritos, é um rei que governava sobre Israel. Aqui não está falando de uma pessoa, de um João Ninguém, que não estudou, que vive na rua, que está desempregado. Não. Aqui está falando de um rei que governou, né? Governou a Israel, né?
eu não sei, eu precisava puxar, né? Quanto tempo que o rei Salomão governou em Israel, né? Mas eu não vou puxar. Ah, foi muito tempo, né? Foi muito tempo, né? Hoje a gente vê, né, que esses governos, presidente, essas pessoas governam só por quatro anos, né? 4 anos, 8 anos, não sei, é uma coisa assim, né? Só que o problema é que entra um bom, entra uma pessoa que quer fazer justiça, quer fazer a melhoria no país, aí passa logo aquele tempo, aí já entra uma pessoa, entra um mal, né? Porque a gente vê que nas histórias dos reis, a gente vê que na Bíblia fala sobre o rei Manassés, né? O rei Manassés, ele fez o que era mal. Ele fez muita maldade, o rei Manassés, né? Ele fez muita maldade, ele praticou a maldade contra a sua nação, né? De muitos reis que fizeram o que era mal, adoraram deuses estranhos, né? Que as pessoas nas histórias falam tanto sobre deuses, né? Mas os deuses não têm aprovação, porque Deus Criador é um só, né? É um só. Vamos ver agora no provérbio do rei Salomão. Vamos ver agora o que está falando o provérbio 2. A gente tem que comentar um pouco para as pessoas entender o que é a sabedoria do rei. O rei, ele era sábio mesmo, ele governou em Israel, ele foi sábio, inclusive tinha até o templo de Salomão, né? Então Salomão, sendo rei, ele construiu o maior templo. Não é igreja. Tem pessoas que confundem templo com igreja. Igreja é as pessoas que participam das orações no templo. O templo é uma casa de oração, né? Então Salomão, ele construiu o maior templo. Quando ele governava como rei de Israel, ele fez o maior templo e muito bem feito. Alegam que tinha até ouro no templo, né? Mas hoje não se faz mais isso. Hoje, se fizer um templo de ouro, as pessoas vão querer roubar, né, o ouro que está no templo, né? Não vai ter jeito, né? Mas naquele tempo eles construíam até com ouro, né? Então Salomão fez um grande templo para adorar o Criador, né? Que ele acreditava no Criador e ele fazia adoração, né? É claro, né, que Salomão também ele fez muitas coisas que não devia, né? Assim como o rei Davi também, né? Quando Davi foi rei, também fez muitas coisas que desagradou o povo e também ao Criador, né? Mas a gente vê que Salomão, ele partiu para a eternidade, para o outro lado da vida e deixou essa sabedoria, né? Provérbio de Salomão vem ser o livro da sabedoria, né? Vamos ver aqui. Ele diz assim: Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Gente, o que é discernimento? Você mora na sua casa, você sabe discernir entre o bem e o mal? Você sabe se você está no caminho certo e se está no caminho errado? Você sabe discernir? O que é discernir? É saber conhecer o que é bom, o que é ruim
o caminho que está seguindo, se é bom, se é ruim, o seu projeto, a sua empresa, se está abrindo uma empresa que vai ter resultado, se vai trabalhar num emprego que tem resultado, se vai abrir uma loja que vai vender produtos que o povo aceita. Isso se chama discernimento. Para abrir uma loja, uma empresa, tem que pesquisar se aquele produto vende, se as pessoas aceitam aqueles produtos. Então, o Salomão disse, né, sobre a sabedoria e para inclinar o coração ao discernimento. Quanta gente não discerne nada? Tem muita gente que não discerne nada. Não sabe o que é bom, o que é mal, o caminho certo, o caminho errado. Tem gente que para ele tudo é bom. E assim por diante. Aí Salomão continua dizendo, né? O rei Salomão diz: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurares sabedoria como se procura a prata e busca-la, como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá que o temor ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandona veredas retas para andar por caminho de treva. Tem prazer em fazer o mal e exulta com a maldade dos perversos. Isso é uma palavra de um rei, não é uma palavra de João ninguém, né? Como eu tenho falado, né? Isto é a memória de um rei chamado Salomão, que deixou a sua sabedoria escrita num livro chamado Provérbio. Então é muito importante as pessoas ter sabedoria, porque a sabedoria leva as pessoas a prosperar, primeiramente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar os nossos semelhantes, amar os nossos próximos, nossos semelhantes, como a nós mesmos. Porque se amamos nós, temos também que respeitar o vizinho, tem que respeitar aqueles que a gente encontra, tem que respeitar a mulher, tem que respeitar o homem, tem que respeitar a criança, né? Tem que amar a Deus, mas também amar aqueles que a gente encontra na rua. Não adianta nada a gente dizer que ama a Deus, mas a gente despreza os outros, a gente desfaz das pessoas. Não adianta nada, né? Então a gente vê que Salomão foi muito inteligente, né? Salomão falou muito sobre a sua sabedoria. Tem muita coisa que Salomão falou aqui, que a gente não vai dar para comentar, né? Aí ele diz assim: pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela
os infiéis serão arrancados. Então está aí o que o rei Salomão falou, né? Quantas pessoas falando bobageira, né? Salomão não ficava falando bobagem, né? Se fosse hoje, Salomão não abria a boca nas redes sociais para ficar falando baboseira. Não. Se hoje Salomão tivesse, nessa época que nós vivemos, Salomão não ia usar a internet para ficar falando e ofendendo os outros, né? Falando mal dos outros, criticando, caluniando os outros, difamando, ameaçando os outros de morte, né? Ameaçando as pessoas, né? Salomão jamais ia fazer isso, né? Mas da boca de Salomão era diferente, enquanto hoje a gente vê autoridades falando as coisas, né? Falando, muitas vezes chamando até as pessoas de marginais, os seres humanos de marginais, de bandido, né? Ofendendo as pessoas, pessoas muitas vezes com ideologia totalmente contrária do rei Salomão, né? Porque Salomão, na época que ele tinha, não tinha esse negócio de ficar falando, né? Essas coisas, essas baboseiras. Eu vi sobre um debate, né? Que muitos que se diziam esquerdistas, eles diziam que Jesus, né? Jesus, o Nazareno lá que se fala na Bíblia, ele era socialista. Tem gente que fala que Jesus era socialista, mas Jesus não tinha nada de socialismo. Porque o socialismo, após tomar o poder, eles obrigam as pessoas a repartir os bens ou a dar a sua propriedade para o Estado, né? O Estado é que controla. Então, muitos vêm com esse papo furado que sobre Jesus, né? Que Jesus era socialista. Jesus andava com os pobres, mas Jesus, ele não odiava o rico. Jesus também não incentivava fazer apologia à favela, fazer apologia ao negrismo. Ser negro é importante, não tem problema ser negro. Ser branco também. Mas o problema é que muitos aderem a certa ideologia e faz apologia ao negrismo. Não estou desprezando o negro, mas só que tem gente que faz apologia ao negrismo, tem gente que faz apologia ao indianismo, né? Manter os índios escravos, manter os negros escravos, né? Apologia, por exemplo, ao crime. Tem muita gente aí, até autoridade, fazendo apologia, muitas vezes, né? Nem todos, né? Eu quero fazer uma reserva, que nem todos, mas tem gente fazendo apologia ao crime, tem gente fazendo apologia aos terroristas, né? Aqueles grupos, né? Hamas, Hezbollah, né? Aqueles grupos, né? Tem gente fazendo apologia a muitas coisas e eles não sabem que ali aonde domina, né? Os terroristas, né? Que eles usam arma e que muitas vezes decepa as pessoas, decepa a cabeça das pessoas, eles não sabem. Ficam defendendo, fazendo apologia, por exemplo, ao regime da Coreia do Norte. Então, são pessoas que é contrária e que não estão fazendo o que o rei Salomão fez. Vamos ver também, tem mais coisa que o rei Salomão falou, né?
Vamos para o número 3 da sabedoria de Salomão. Vamos ver mais uma vez aqui, vamos ler junto, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração meus mandamentos, estou repetindo, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Tem gente que, se mostrar uma carteira de trabalho para ele é capaz de tomar e rasgar. Por quê? Porque ele segue a apologia, por exemplo, a apologia do socialismo, que o socialismo é o começo do preparo para transformar o país num país comunista, né? Então, tem muita gente que ele acha que só tem que ajudar, tem que ser tudo de graça, que tem que só praticar o assistencialismo, né? Mas as pessoas não vivem só de cesta básica. As pessoas não vivem só de ajuda. As pessoas também têm que dar liberdade para as pessoas ter a sua empresa, trabalhar como autônomo, ter a sua carteira registrada. O dia que a pessoa não quer mais a carteira registrada, ele pode abrir uma empresa própria. E também é muito importante que os governos também abaixem o imposto, né? Eu tenho falado sobre o Tiradentes ele morreu e ele defendia menos imposto. Ele viu que a coroa portuguesa estava cobrando imposto em excesso, né? Aquele tempo 20%, né, lá aqui no Brasil, né, que era o lugar do ouro lá, né? É Ouro Preto, acho que é Ouro Preto, né? Ali tinha muito minério, né? E começaram a cobrar mais, acho que 20%. O Tiradentes, ele se levantou, né? É claro, né? Se levantou contra a coroa portuguesa e ele foi esquartejado, né? Ele foi esquartejado, né? Porque ele queria e ele era a favor a menos imposto, né? Então aqui está o provérbio de Salomão, que a gente não vai poder falar muito. E eu quero aproveitar agora a falar sobre um comentário que fala muito. A escola cívica militar. Entenda como funciona. Fala muito contra a escola cívica militar. Eu, quando era criança, eu estudava no Paraná, na escola da Imbiaçaba, né? Escola isolada. Se eu não me engano, é essa. Eu estudava numa escola ali, e eu morava no sítio com meus pais e estudava na escola de Imbiaçaba. E lá era acostumado cantar o hino nacional. Ali, muitas vezes chegavam até um padre com uma vitrola, né? Vitrola aqueles discos antigos, né? E ele ponhava a tocar lá, né? Naquela vitrola, ele ia na escola e ele ponhava aquele disco tocar, né? Que dizia assim: Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Então a gente ficava ouvindo. E lá era muito tradicional, o hino nacional, né? Cantava o hino nacional. No dia da independência, a gente ia em Santa Inês,
que era o município, né? E Imbiaçaba pertencia a Santa Inês. Então, o dia da independência, os ônibus nos levava, né? Nós criança, né? Nós que estudava na escola de Imbiaçaba, levava para assistir, né, o desfile, né, do dia 7 de setembro. Então eu aprendi muita coisa boa e aprendi, né, naquela tradição, naquele conservadorismo, que era muito importante. Vamos ver, a escola cívica militar, será que é ruim a escola cívica e militar? Vamos ver o que é a escola cívica militar. Tem muita gente que acha que os militares têm que se desarmar, que a polícia tem que desarmar. Muitos defendem essa tese, né? Mas vamos ver o que é uma escola cívica militar. Uma escola cívica militar é uma escola pública regular que mantém os professores civis responsáveis pelo ensino, mas conta com a presença de militares da ativa ou da reserva na gestão administrativa e disciplinar. E não tem nada demais aí, não tem nada, não tem controle, não tem nada demais. Não pode bagunçar o corete, né? A escola militar não pode bagunçar o corete, porque se as pessoas, os militares perceber, ou seja, a diretoria perceber, aí já tem problema. Mas isso daí não é só na escola militar. Qualquer escola bagunçou o corete, aí pode ser chamado a atenção. Isso daí é assim mesmo, né? Diferente dos colégios militares tradicionais, escolas, segue o currículo e as normas da rede pública, sem caráter de carreira militar. Ali ninguém é obrigado, ali que não está falando de carreira militar, né? A história da evolução da escola cívica militar no Brasil. Então tem muitos, né, que é contra, principalmente as pessoas que se diz de esquerda, né, é contra, não todos, né? As escolas cívica-militares cresceram significativamente no Brasil nas últimas décadas, combinando a gestão escolar tradicional com princípios de disciplina e hierarquia militar, né? E vamos ver aqui que em 2013 havia 39 unidades de escola militar, né? E de 2023, mais de 800 foi instalado, né? O modelo ganhou impulso com o Programa Nacional da Escola Cívica Militar, né? Criado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro, para integrar civil e militares na gestão educacional. Vamos continuar para ler um pouco aqui na tela do computador, que diz assim: apesar do avanço, o programa foi encerrado em 2023 pelo decreto 11.611, né? É isso mesmo? E a sua continuidade passou a depender dos estados, né? Paraná, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, mantém programas próprios, garantindo a permanência dos modelos em suas redes de ensino. Então, como funciona uma escola cívico-militar? Tem muitos demonizando, né? Tem muitos demonizando a escola cívica-militar. Vamos ver. O modelo de ensino de escola cívica militar é dividido em área específica que envolve os ensino, a formação de valores e a administração da escola. Além disso, essas instituições seguem regra e norma de conduta mais rígida
respeita a hierarquia e atividades voltadas ao ensino civismo e boa convivência. Então não é nada demais a escola cívica militar. Tem muita gente demonizando. Sabe qual é o problema? Muito jovem entrou nessas universidades e muitos professores, né, que se diz da esquerda, né, da esquerda, o que defende o socialismo, ensinou errado para essas pessoas, né? Ensinaram errado, então policiais, por exemplo, não pode chegar, dependendo o lugar, né? Dependendo da universidade, e se chegar um policial, eles vão querer jogar pedra, vão querer cuspir no policial. Se entra um conservador, eles vão querer cuspir. Isso daí aconteceu, eu não estou inventando, não. Isso daí já aconteceu, né? De pessoas que foram lá para fazer palestra nessas universidades, eles cuspiram, foram cuspidos, tentaram agredir, né? Que é ensino errado, né? Então eles ensinam, ou melhor, modelo para as pessoas ter liberdade é abertura de mercado, comércio, né? A gente vê que a China era um país comunista e não ganhava dinheiro, eles precisavam de dinheiro. Aí o que a China fez? A China aderiu ao capitalismo. Embora eles sejam comunistas, que o comunismo não tem nada de bom. Não vem com essa dizer que comunismo é bom, não é bom não. Comunismo, falou mal do governo, vai ser preso. É assim que estão querendo implantar nessa nova ordem mundial, né? Então, é assim, a China, para poder vender sua mercadoria, abriu o capitalismo. E o capitalismo, eles conseguiu vender. Hoje a China vende para o mundo inteiro. Por quê? Porque o comunismo, o socialismo, eles procuram só mais assistencialismo, agradar mais o povo, igualar as pessoas, procurar mais assistencialismo, né? E depende do capitalismo. Pode ver que Cuba agora que o governo dos Estados Unidos pôs o dedo lá na Venezuela, ele pôs o seu dedão lá, pode ver que Cuba tá faltando as coisas, a energia, escassez, né? Internet ruim lá em Cuba. Por quê? Porque a Venezuela mandava ajuda. Aí agora os Estados Unidos pôs o dedo lá, aí já cortou a ajuda de Cuba. Então, eles não têm objetivo assim de ter uma renda. Por quê? Então a China aderiu ao capitalismo, porque senão eles não iam sobreviver. Então, o livre mercado foi aberto na China, né? O capitalismo foi aberto na China. Por quê? Porque lá em Cuba, aquele sistema lá está falido. É um sistema falido. Muita gente foi lá e agora eles não têm apoio. Não têm apoio. Então, o que eles tinham que abrir lá em Cuba? Eles têm que abrir o livre mercado, dar oportunidade para as pessoas comprar, vender, abrir empresa. Abrir para os cubanos, assim como qualquer país. Como o presidente dos Estados Unidos pôs o dedo lá na Venezuela, agora eles querem abrir o mercado. Então é isso daí, gente. É a diferença. Então vamos ver alguma coisa sobre saúde agora. Eu não vou poder falar muita coisa, porque se eu falar muita coisa aqui, não vai dar. Eu quero falar um pouco sobre nutrição clínica. O que é e quais os princípios fundamentais.
nutrição clínica se fala sobre alimentação, né? A clínica significa um tratamento, né? Quando se diz clínica, é um lugar que as pessoas vão ali para se tratar, para se renovar, para tomar vitaminas, para fazer exercício. Tem várias coisas na clínica. Clínicas tem vários fatores, né? Então, a nutrição clínica é uma área de nutrição que concentra num tratamento de promoção da saúde e prevenção de doença por meio de alimentos, suplementos naturais, né? Então, a clínica é muito importante e existe, a gente deixa o link aí no YouTube sobre clínicas naturais. Tem clínica naturais, tem um spa naturais, pessoas que estão cansado, trabalhou, está esgotado. É só ele entrar em contato, a gente sempre deixa o link abaixo no YouTube, e a pessoa quer ficar lá uns dias lá na clínica, nós temos a clínica em São Paulo, e as pessoas ficam ali tem um tratamento bom, tem vários tipos de tratamento, muda um pouco a alimentação para as pessoas terem mais energia. Então, a clínica, nutrição clínica vem ser tratamento, né, que é feito, inclusive até em hospitais, né, existe nutrição clínica em hospitais, por exemplo, né. Então, a gente deixa o link aí, quem quer ir num spa natural, clínica natural mesmo, tem a clínica natural, a pessoa está cansada, tá desanimado, ele vai lá e faz um tratamento. Só que não é nada de graça, não tem nada de graça, não é o sistema, a ideia do socialismo que vai ser tudo de graça, não é. É tudo clínica particular, né? Então não tem nada de graça aí, tudo pago. São clínicas que são pago, as pessoas têm que pagar, né? Agora nessa continuidade, eu quero falar, vamos ver, os principais fundamentos da nutrição clínica. São avaliações adequadas, diagnóstico preciso de problema, a intervenção, avaliar as pessoas, né? Como começa com o planejamento da dieta, né? Porque o tratamento clínico vem ser uma dieta, né? uma boa nutrição, né? Por isso que se chama clínico. É o benefício da nutrição clínica para a saúde. Então, as pessoas estão em busca desse tratamento, né? Onde a clínica oferece alimento rico em nutrientes, hábitos alimentares saudáveis, né, que são bons para o funcionamento do corpo. Então, por que as pessoas vivem só doentes? Porque muitas vezes a pessoa não se alimenta bem. Às vezes as pessoas não estão se alimentando bem. Às vezes a pessoa está numa correria. A pessoa está estressada. Às vezes a pessoa preocupa mais com o problema do outro. Às vezes as pessoas entram num rolo do outro. Outros, a gente não deve entrar em coisas alheias. E muitas vezes a pessoa envolve com coisa alheia, rolo, armadilhas. Então as pessoas ficam esgotadas. Às vezes as pessoas ficam estressadas, né? Então, as pessoas ficando estressado, fica agitado, fica nervoso, fica solitário, se sente vazio, se sente abandonado. Aí o que acontece com as pessoas? As pessoas começam a ficar doentes. Aí pega uma gripe,
aí pega um bronquite, aí começa a pegar qualquer tipo de vírus, né? Começa a pegar infecção e assim por diante. Quando a pessoa tá com problema, ele tem problema, tem alguma coisa para resolver, ele fica preocupado, ele fica estressado, ele xinga, ele fica muitas vezes irritado, isso daí deixa ele doente. Ele começa a ficar doente. Aí vem uma gripe, daqui um pouco ele tem outra doença, daqui um pouco ele está no hospital, né? Então está aí, né? Então as pessoas para ter saúde tem que ter um equilíbrio, tem que estar o corpo equilibrado, a mente equilibrada e o espírito equilibrado. E se as pessoas têm o corpo, a alma, o espírito equilibrado, e ele tem uma alimentação saudável, com produtos naturais, do fruto da terra, ele não fica doente. Se ele ficar doente, logo ele recupera. Por quê? Porque ele está bem alimentado, ele dorme bem, ele não fica fazendo muitas coisas, extravagância, né? Comendo coisas que faz mal, ele procura manter um equilíbrio na sua vida diária. Então aí ele tem mais saúde. E muitas vezes a pessoa está doente, eu não sei por que eu estou doente assim, eu não sei por que eu toda hora pego gripe. Então as pessoas que têm que observar o que está acontecendo com a minha vida, eu estou dormindo bem, eu estou alimentando bem, eu estou tendo paz com meu irmão, eu estou tendo paz com minha esposa, eu estou tendo paz com meu esposo, eu estou tratando bem dos meus filhos. Então é isso que as pessoas têm que ver para poder viver bem. A nutrição, vamos ver aqui. Eu tenho que ver também alguma coisa na tela do computador aqui para falar com todos vocês. E é assim, ó, como que está escrito aqui, vamos ver. A nutrição adequada ajuda a prevenir doenças, reforçar o sistema imunológico, promover a saúde mental, regular o metabolismo, manter o peso saudável, melhorar a qualidade de vida e até mesmo aumentar a expectativa de vida. Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, o fulano morreu tão novo, né? Por que será, hein? As pessoas até questionam, aqui todo mundo questiona, eu também questiono alguma coisa. Eu conheci uma família, eu morava no sítio, e eu conheci uma família e ele tinha dois filhos, Lucas e Marcos. E a gente se dava bem ali com aquela família, eles moravam no sítio. Eu não vou falar detalhe para não ficar revelando tudo, né? A privacidade da pessoa. Mas eles cresceram, mas só que aí foram para uma cidade aí, certa cidade, e continuou a sua vida, mas só que eles morreram tão novo, né? Todos eles morreram jovem. Não tiveram oportunidade de ter uma família, todos eles. O Lucas, ele morreu jovem, pegou uma doença, a gente não sabe, porque eu não estava mais lá, porque quando morava no sítio, a gente sempre ia na casa dessa família. O Lucas, ele perdeu a vida, agora a gente não sabe, porque a gente não nem conversou com os pais, mas ele perdeu a vida tão jovem. O Marco também perdeu a vida tão jovem, né? Então, muitas vezes não é que a pessoa chegou a hora de morrer, né? A linguagem do povo, chegou a hora de morrer, não é. Às vezes é um modo de viver, às vezes é um modo de alimentar,
Às vezes as pessoas estão deficientes de algum mineral, né? Porque quando as pessoas é deficiente de algum mineral ou alguma vitamina, se ele não se tratar, aquilo pode se tornar crônico. O que que é crônico? Crônico é ficar mais pior, né? A pessoa tem um problema crônico, às vezes tem uma deficiência no corpo, e ele não trata, ele não se cuida, às vezes ele não se alimenta bem, ele não come algo que possa fortalecer a sua imunidade. Aí aquilo vai piorando, piorando. Daqui um pouco já se torna crônico. É como o bronquite crônico, né? Tem gente que tem bronquite crônica, né? Infelizmente, a internet explica tudo, mas infelizmente tem gente que tem bronquite crônica. Crônica quer dizer, é uma coisa que eles alegam que não tem jeito, né? Mas tem jeito sim, tem jeito, né? Então, se as pessoas não se cuidam, o que que acontece? As pessoas vão a óbito, as pessoas vão para óbito, né? Para não dizer morrer, né? Morrer é o corpo físico, ninguém morre. Eu acredito assim que eu aprendi assim que o corpo morre, mas o espírito não morre. Eu aprendi assim. Então, a pessoa que morre não é morrer, é sair daqui e ir para outra vida. Morre o corpo, a matéria morre, mas o espírito não morre, o espírito ele permanece. Então, eu quero falar também sobre os alimentos que aumenta a imunidade. Então, como eu disse, né, eu estou sempre repetindo o que o primeiro médico disse, né? O primeiro médico, ele disse, o Hipócrates, ele disse: "O teu remédio será o teu alimento. O teu alimento será teu remédio." Não é assim que Hipócrates falou? O primeiro médico. Então, o verdadeiro remédio é a alimentação. É claro que a gente não é contra médico, mas a alimentação é em primeiro lugar. Eu já disse que saco vazio não para em pé. Já viu saco vazio parar em pé? Então, assim é a gente também. Se a gente não tem alimentação, a gente não para em pé. E é verdade. Vamos ver aqui, os alimentos que aumentam a imunidade, vamos ver, né? Ajuda na formação de célula, ajuda na imunidade, né? Então, a gente tem que comer alimentos que têm várias vitaminas. Tem muitas frutas que têm vitamina. O abacate, ele tem magnésio. O abacate é muito bom. Tem gente que não dá valor às frutas. Tem gente que não preocupa com fruta, mas frutas também são bom. O limão tem vitamina C. A acerola tem vitamina C, né? A cenoura tem vitamina A e assim por diante, né? Então, e vários grãos também. Então, temos que alimentar com alimentos tirados da terra, menos embutido, né? Esses embutidos, esses misturados, esses bolos cheios de recheio, essas coisas muito cheio de muita composição, o melhor mesmo é o fruto da terra, né? A batata doce. Hoje se assa a batata doce é bom para os atletas. A batata doce dá energia, assar batata doce, comer batata doce. Isso é muito bom. É claro que não é também só batata doce, tem que comer outras coisas, a castanha. Então, os seres humanos, muitas vezes, ele não faz uma diversidade de alimentos. Ele tem que fazer a diversidade de alimentos, senão só uma coisa, só uma coisa. Então, a castanha ela é muito importante para a saúde dos seres humanos, né?
E tem o nosso curso, né? Aquele que quer estudar para terapeuta, tem o curso que a gente deixa o link embaixo aí para estudar, né? Tem o curso, recebe certificado, recebe sim, tudo certinho, né? Então está aí, né? Então a gente tem os alimentos que aumenta a imunidade, fruta cítrica, morango, batata doce. Batata doce é muito bom para os atletas e quem não é atleta também. E é barato também, né? Batata doce não é tão caro assim, né? Batata doce é rico em beta-caroteno e carotenoide, né? Então está aí, né? Ajuda bastante. A romã, romã é bom para garganta. Hoje você fazer um chá e fazer gargarejo, desinflama a garganta, né? As inflamação das amígdalas, qualquer coisa, né? A romã é muito importante, mas é a casca, né? Brócolis, salmão, semente de girassol, iogurte natural, oleaginosa, linhaça, alho. O alho não é muito bom, não, mas tem um gosto ruim, mas ele tem as suas propriedades também. E usar o sal integral, o sal do Himalaia, que não sobe muito a pressão. O sal do Himalaia, o sal integral, ele é muito bom. Cúrcuma. Cúrcuma é anti-inflamatório natural. Cúrcuma, o gengibre, ela desinflama o corpo. A cúrcuma, o gengibre. O gengibre também, ele é bom para gripe. Ajuda, né? Chá verde, o chá verde. Tem gente aí falando que o chá verde, que vários chá tem um princípio aí que faz mal. Deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, não sei se eu vou achar, mas não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam na internet. Deixa eu ver se eu acho. Que tem uns princípios que não é bom. Mas o chá verde é bom, sim. O chá de hibisco, ele abaixa a pressão. Ajuda a abaixar a pressão. É o chá de hibisco, né? Não pode tomar demais também. É que não o chá de cavalinha, né? O chá de cavalinha também não pode tomar em excesso também, que dá problema, né? Por causa que ele interfere no rim, né? Faz a pessoa urinar muito, então se tomar muito demais, prejudica o rim. Não é que prejudica o rim, é que não pode tomar em excesso, entendeu? Mas ele é muito bom. Deixa eu ver, eu não consegui, né? Uma pessoa falando na internet, ele falou uma coisa aqui que eu discordo de algumas coisas, mas o chá não tem problema nenhum. Todos os chás são bons. Aí eu não achei, não consegui achar. Ah, mas vamos deixar para lá. E aí não vamos dar ouvido a qualquer coisa que as pessoas falam, não, né? Precisa tomar cuidado, né? Então está aí, né, que Deus, o Criador, abençoe a todos, né, que participaram, que assistiram, né, esta palestra, que a família tenha muita prosperidade, seja próximo e tenha muita saúde, né? E nós fazemos essas palestras com intenção de educativo, né, de levar as pessoas para o melhor caminho, né? Caminho da boa alimentação, o caminho do tratamento mais natural, né? Para que as pessoas vivam felizes e tenham saúde, né? No seu dia a dia. Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos.